Eu vou chamar agora, então, esse que é o mestre, o pioneiro da harmônica blues no Brasil, Flávio Guimarães. Tudo bem, Flávio? Salve, Gaspo, tudo bem? Maravilha, que prazer te receber aqui no nosso humilde boteco, cara. O prazer é meu. Eu só Estamos lamento... aqui sexta-feira, aqui, tomando um aguardentezinho de leve. Eu só não lamento poder te servir pessoalmente aqui, né? O nosso trago, que seria uma honra, né? Servir aqui, né, cara? Mas a gente vai chegar lá ainda num boteco físico aí, quem sabe um dia tu aparece aí também. Isso, saudade. Flávio, que maravilha, cara. Pô, cara, queria começar te perguntando aí, como é que tá essa vida aí, pandêmica aí, bicho? Tu tá em São Paulo, né? Não, eu estou no Rio de Janeiro, né? Moro no Rio. Eu tenho ficado realmente na quarentena, saindo o mínimo possível. E tenho meus 2 filhos mais jovens que ficam aqui comigo metade do mês ficam com a mãe, guarda compartilhada, estão aqui comigo. A pequenininha tem aula particular na internet. Então, estou nessas funções do lar, né? Cozinhando, lavando, lavanderia, limpeza, tudo isso. E tenho tocado bastante gaita também. Tenho aproveitado para estudar, aprender músicas novas, relembrar outras tantas. E aí eu dei uma revitalizada assim, na minha página no YouTube, que é youtube.com/Flávio Harmônica. E assim, coloquei meio uma meta para mim mesmo, assim, metas motivacionais. Um vídeo por dia. Aqui no Pé Rapados estúdio caseiríssimo, gravando com iPad, assim, equalizando as coisas na distância da caixa de som para gaita e tudo isso. Mas está legal, está divertido essa parte. Torcendo para voltar ao show e a cadeia econômica também, né? Que essa parte é uma parte que todos os artistas, os músicos, técnicos, todo mundo que depende dessa cadeia econômica está sofrendo muito. Cara, eu vi que no Rio de Janeiro os bares já abriram e tal, mas a música ao vivo ainda não voltou. Como é que é essa história? Não voltou. Não Creio voltou. que vai demorar um pouquinho para voltar. Essa coisa do Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro é um lugar lindo, né? Mas ele, ao longo das últimas décadas, né? É um lugar bastante complicado em termos de material humano, né? O fluminense, né? O cidadão do estado do Rio, elege sistematicamente os piores candidatos há décadas e recentemente começou a eleger prefeitos também muito ruins. Então, nessa nova política brasileira, onde ser gestor, pensar na população é uma coisa que não existe mais, né? As pessoas só pensam em fazer negócio, fazer dinheiro, ganhar dinheiro, permanecer no poder. Então, uma cidade linda, mas uma cidade muito sofrida e com muita imbecilidade. E no meio dessa imbecilidade, da qual grande parte faz a elite, né, do Rio de Janeiro, esses garotos todos que estão se amontoando em bares, desconsiderando a situação atual, né, porque muitos vão ficar saudáveis, mas vão levar para os seus papais e mamães, já que a maioria é riquinho, mora com seu papai e mamãe no Leblon, podem adoecer, suas avós e tudo isso. Mas é isso aí, não é só o Brasil, né? Também Londres teve isso, quer dizer. Mas o Rio é especialmente um lugar a ser estudado. Flávio, vamos falar do Rio lá de 1980, então, cara. A gente que toca gaita de boca, né? Acho que todo o cara que toca gaita de boca do Brasil tem você como referência. Eu até me ofendo quando pergunto se eu conheço blues etíricos. Como é que eu não vou conhecer blues etíricos, cara? Se eu não conhecer blues etíricos, eu não sei nada, né? E eu imagino que lá, quando o blues etíricos começou, era muito difícil, né? Trilhar um caminho dentro do blues. Mas eu imagino que especialmente para um harmonicista, porque já existiam provavelmente guitarristas que flertavam com o blues através do rock e outras coisas, né?
Mas a gaita era um instrumento realmente que pouquíssimas pessoas tocavam no Brasil, numa época onde não existia internet, não existia a facilidade que tem hoje, né, cara? Como é que foi começar a desvendar esse instrumento, cara? Como é que tu começou isso, cara? Aqui no Brasil, no Brasil a gente já tinha uma tradição de excelentes harmonicistas da harmônica cromática. Eu vou começar uma campanha agora para abolir esse negócio de gaita, porque gaita é como sinônimo de harmônica somente no Brasil. Se você for em Portugal, na Espanha, na África, em qualquer lugar do mundo, o gaita é outra coisa. Aí no Rio Grande do Sul você tem a gaita ponto, aquele acordeãozinho diatônico maravilhoso. Agora, nós tínhamos excelentes maestros da harmônica cromática, a harmônica diatônica, que é um instrumento que foi inventado antes da cromática, pelo menos uns 80 anos antes, realmente era pouco difundido no Brasil, né? Você tinha, assim, Roberto Carlos provavelmente foi o primeiro cara que gravou a harmônica diatônica, né? Ele comprou um mês antes e gravou uma coisa horrorosa, mas ele gostava, porque ele via que John Lennon tinha tocado uma gaita, que Mick Jagger, Brian Jones, Rolling Stones, ele gostava de Bob Dylan e tudo isso. A harmônica diatônica era muito popular no início do rock folk, você pensar naquelas bandas inglesas, todos tocavam, né? Do The Who, Rolling Stones, Beatles, entre inúmeros outros. Mas aqui no Brasil pouca gente tocava, né? Eu não vou dizer que eu sou o primeiro, absolutamente não sou, tinha gente tocando 10, 20, 30 anos antes de mim, mas eu acho que foi através do Blues Etílicos que eu tive a oportunidade de popularizar a gaita diatônica no Brasil e tocando com uma pegada mais fluida, né? Ou seja, eu tocava praticamente em todas as músicas do repertório, igual para igual com os solistas de guitarra. Isso, de certa forma, era uma coisa inédita no Brasil, de 1987, 88 e tudo isso. Então, muita gente veio a entrar em contato com o instrumento através do Blues Etílicos, né? Então, dá para tocar gaita dessa forma, caramba, ele ligou num amplificador de guitarra, parece uma guitarra, que incrível. Muita gente se interessou pelo instrumento ali naquela época, já são 35 anos praticamente, por conta do Blues Etílicos. Isso eu acho que é inegável. Com certeza, com toda certeza. Mas, cara, como é que foi para ti o aprendizado, né? Hoje o pessoal, eu pergunto assim, eu sei como é que foi, né? Foi ouvido, mas hoje o pessoal, né, a gente vai dar aula aí e tal, né, o pessoal tu diz assim, não, escuta e tenta repetir, cara, mas tu não vai escrever nada, não tem um vídeo falando disso, não tem uma tablatura e tal, né? E na época não tinha nada, né, cara? Tu tinha que escutar e... Gaspo, eu comecei tendo aulas de harmônica cromática com um grande mestre, maestro, compositor do samba jazz, improvisador, Maurício Einhorn. E eu me lembro que no meio das nossas aulas eu levei uma fita cassete que um amigo tinha trazido da França, do Sugar Blue. E eu mostrei essa fita cassete, isso em 1984, para o Maurício Einhorn. Isso não é cromática, mas isso também não é diatônica. Isso é uma gaita que se chama coque, é uma diatônica de chave. E meu pai uma vez viajou para a Europa, eu pedi para ele procurar essa gaita, ele procurou. Eu tinha uma curiosidade incrível, porque o Sugar Blue tocava essa gaita. E era tudo balela. O Maurício Einhorn nunca tinha ouvido gaita diatônica de qualidade. Então ele não acreditava, porque existia um preconceito tão grande que o Maurício chamava isso aqui de porrinhola.
E qualquer um que se aventurasse a tocar gaita diatônica naquela época, chegava um harmonicista de cromática e falava: larga isso para lá, que isso é um brinquedo, isso não serve para nada. Então, era esse o nível de informação que nós tínhamos no Brasil naquela época sobre a harmônica diatônica. Eu procurei gaitistas anteriores que tocavam. Aqui no Rio de Janeiro tinha o Carlitos, do Atlântico Blues, Zé da Gaita, e eles chamavam os bands de choradas, e os bands eram efeitos, né? Então eram todos efeitos, não produziam notas musicais, né? Eram todos efeitos e tal. Não tinha uma metodologia, não tinha nada disso. Eu comecei tirando o som dos LPs, né? Tinha que voltar a agulha, arranhava o disco, acabava com a agulha. Depois teve o grande avanço, que foi a fita cassete. Mas em 88 eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, para Chicago. Eu já tinha conhecido o Sugar Blue em 86, que eu fui vê-lo junto com o Buddy Guy, em São Paulo, no Maxud, e ficamos amigos e tudo. Ele ficou uma semana aqui no Rio, em off. O Buddy Guy também veio. O Buddy intocável, mas o Sugar Blue queria farrear, queria conhecer a cidade, e ficamos amigos. E ele falou: pô, tu quer conhecer o blues, tem que ir para Chicago. Um belo dia em 1988, fui para Chicago, telefonei para ele e falei: pô, aqui é o Flávio. Ele: quem? Flávio? Porra, o maluco que tu conheceu no Rio de Janeiro, no Brasil. Ah, tá, cacete. Aí eu impregnei lá, fui 1 milhão de shows com ele. Naquela época, Chicago fervilhava. Você via James Cotton num bar, ele tinha um bar, inclusive via Junior Wells no outro, Billy Branch no outro, Sugar Blue no outro. Tinha muito show bom, muita coisa boa ainda nos anos 80 em Chicago, muito melhor que hoje em dia. E aí, nessa oportunidade, eu aprendi muito com o Sugar Blue, vivia na casa dele, ele me mostrava as coisas. Conheci o Howard Levy também, que me convidou, super simpático, para ter uma aula com ele. Fiz uma aula com ele de graça, ele me pegou na estação de trem, me deixou de volta no hotel, adorava a música brasileira. E eu acho que a partir de 88, vamos dizer assim, no Brasil, nesse negócio de gaita, em terra de cego, quem tem um olho é rei. E quando eu voltei de Chicago, eu já tinha um olho. E aqui a maioria ainda era cega em relação à gaita diatônica. Então as portas foram se abrindo. As pessoas hoje têm 2 olhos, mas tu continua sendo o rei aí, Flávio. Isso aí não mudou, cara. Não mudou. Obrigado. Não, hoje em dia a informação está toda na internet, e tem aí 100 harmonicistas brasileiros maravilhosos, com o seu estilo diferente. Tem gente tocando de tudo e a informação se espalha muito rápido. É verdade. É muito mais fácil aprender hoje em dia. Mas, sem dúvida nenhuma, não significa que esses gaitistas todos vão ter as oportunidades que eu tive por ter vivido naquela época, ter sido um pioneiro e tudo isso. Com certeza. Flávio, por falar em aprender, tu dá aulas de gaita de boca, tu tem aulas online também, como é que é? Sim, estamos caprichando agora com vários alunos e tenho dado bastante aula. Como é que o pessoal... Os contatos são aqui no meu e-mail, que está embaixo aqui da minha cara, flavioharmonica@gmail.com. Esse Flávio Harmônica também está na minha página do YouTube, que é youtube.com/Flávio Harmônica, e sempre com um vídeo novo a cada dia. Maravilha. Hoje lancei um Louisiana Boogie, compondo muitos temas, relembrando. Já coloquei. As aulas são bacanas, porque eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu vejo que eu pego muito ex-aluno de fulano, de ciclano, gente de São Paulo, do Brasil inteiro,
o pessoal do blues começa a se especializar nesse negócio de tablatura. Tablatura para cá, tablatura para lá. Aí o cara tem uma pasta. Não, você pode aprender 20 músicas do Sonny Boy, 20 músicas do Little Walter. Não aprende Só nenhuma. que aí o cara não aprende nenhuma, o cara chega sem tocar nada. E assim, o cara que ensina Sonny Boy toca com embocadura de bico. O Sonny Boy Williamson nunca tocou com embocadura de bico, então tem as articulações, os efeitos todos que são feitos com bloqueio de língua, embocadura de língua. E não adianta a tablatura. E é uma tristeza dentro do blues o aluno de gaita aprender a caminhar com uma bengala, porque Exato. a tablatura é uma bengala. Exato. Ele não vai improvisar nunca, ele nunca vai ser autossuficiente, ele vai fazer aula 1 ano, 2 anos, 3 anos e não vai aprender nada. Então, esse tipo de professor que se baseia só em tablatura, esse tipo de coisa, ele enrola o aluno. O aluno nunca vai para frente. E blues é um tipo de música de improvisação. Exatamente. Então, a pessoa tem que aprender a desenvolver sua própria voz. É uma coisa mais subjetiva, não é um pedaço de papel com números e letrinhas que vão ensinar. Eu vou até recortar essa fala aí, porque eu falo isso para meus alunos às vezes, e talvez vindo de mim eles não acreditem, mas vindo do mestre, quem sabe eles tenham consciência que não é uma preguiça de dar uma tablatura, né? Que é assim mesmo o processo, né? Sim, Flávio... exatamente. Quando o cara aprende a tocar parabéns para você sozinho, ele evolui como músico. Agora, se você dá o parabéns para você escrito no papel, ele normalmente aprende a tocar mal parabéns para você e acha que está tocando. Exatamente. Flávio, eu vou te dar um pequeno intervalo agora, vou bater um papo com a Raquel ali e ela vai dar mais uma canjinha. Maravilha. 10 minutinhos, a gente te chama de novo. Fica por aí, beleza? Beleza, valeu, querido. Até já. Obrigado. E quem chegou agora, compartilha, deixa um like se estiver assistindo no YouTube, se inscreve no canal que eu vou chamar de volta agora Flávio Guimarães. Grande Flávio. O que tu tá achando dessa bacana o trabalho da Raquel. Que bacana, né? Muito bacana o trabalho. Parabéns, Raquel. Raquel, grande cantora aqui da nossa cidade. Flávio, vamos voltar lá então. A partir de 1988, né? Tu disse que começou, né? Voltou com o olho de Chicago e que tem um olho em terra de cego é rei. Depois disso, cara, o blues etílico já estava acontecendo ou começou a acontecer depois disso? Não, começa em 86, em 87 a gente grava o primeiro LP independente, produzido por uma loja, o Blues Etílicos, para uma loja de discos aqui do Rio, chamada Satisfaction. Álvaro, Renato Arias e Gustavo Calvé, nossos produtores. Renato, nosso empresário, fez um trabalho muito bom, colocou a gente de cara para o gol com a gravadora Eldorado. Era uma época boa do mercado fonográfico. A gravadora Eldorado pertencia ao Grupo Estado de São Paulo, com a Rádio Eldorado, o Jornal Estado de São Paulo, Jornal da Tarde. Então a gente foi para São Paulo e aconteceu, né? Com um apoio, com um suporte também de uma gravadora, que é uma coisa inexistente hoje em dia para as novas gerações, né? Quem veio já no século XXI dificilmente teve isso, ainda mais no blues. Com certeza. Então, assim, eu confesso que em 86, 87, eu não era minha meta me transformar num músico profissional e nada disso. O que aconteceu foi que a coisa foi muito rápida. Então, entre você cursar uma faculdade e você ficar viajando pelo Brasil tocando, com gravadora, com mimos que a gente tinha na época, a gravadora dava passagem aérea, restaurante, hotel, aquela farra do boi. Então a faculdade foi para o espaço e vamos ser músicos. É claro que deu certo pra caramba, a gente deu uma bombada ali naquela época, mas depois a realidade surgiu, né? O mercado fonográfico foi despencando
né? O CD... Essa bombada começa com Foi água mineral ali. Isso. Mas ainda assim o Blues Antigo teve fases maravilhosas bem depois disso também, né? Agora é sempre isso, são períodos, né? A vida do músico é mais ou menos essa, principalmente quando você não faz a música comercial da sua época, né? A música comercial da época que eu comecei era muito boa no Brasil, a música popular brasileira, né? A gente escutava no rádio, assim, os caras que faziam sucesso, o Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, tudo isso. Hoje em dia, até para esses caras que são ícones, está difícil, né? Porque mudou tudo. Depois veio Lenine, com aquele trabalho maravilhoso dele. Mas, assim, parece que a indústria do entretenimento de massa no Brasil, que muita gente acha que é música, né? Mas música é uma coisa, entretenimento de massa é outra, né? Preta Gil, Anitta, funk carioca, música sertaneja, Luan Santana, é entretenimento de massa. Tudo bem que é música também, mas é entretenimento de massa. E existe outra coisa, né, que é música instrumental, choro, jazz, né, blues, rock de verdade, tudo isso. Entretenimento da alma, talvez. Né? Sempre vai ter gente que vai preferir o entretenimento não das massas, né? Com certeza. Flávio, nós temos aqui um cara que sempre acompanha aí o programa, que é o Oli Júnior, meu grande amigo Oli Júnior, e que Grande Oli. Tanto ele quanto eu, né? A gente começou assim o nosso trabalho de blues. O Oli, por opção, preferiu escrever em português, e eu, por falta de opção mesmo, eu era incapaz de falar inglês, cantar em inglês, comecei escrevendo em português, até porque eu não via sentido escrever nada sem ter segurança do que eu estava falando, e pensei, eu vou me comunicar da maneira que eu puder, né? Mas minha inspiração sempre foi blues etílicos, né? Quando se fala em blues em português, para mim sempre foi blues etílicos. A primeira canção que eu cantei, não em português, mas a primeira canção que eu cantei na vida foi Autossuficiência, né? Composição tua e do Bedran, né? E Sim. depois o Sol Também Me Levanta. Enfim, a gente tem vocês como referência e a gente... Você ouviu a regravação do Autossuficiência que a gente fez? Eu acho que essa ainda não. Acho que essa ainda não. Tá lá, tá no Spotify, tá Vou no buscar. Deezer, tá no YouTube. Vou Bota buscar. lá, é do álbum 3000, é um EP. Um EP com 5 músicas, tem o Autossuficiência. Vou buscar, eu adoro essa música. Interessante. Tá regravada, tá bacana, tá diferente, tá boa. Sou fãzaço dela. O que a gente quer saber, e até alguém pediu para te perguntar aqui, o meu amigo Alex Pardal também, que está lá nos Estados Unidos. Cara, o blues em português fez uma diferença na carreira de vocês? Vocês acham que vocês conseguiram atingir um público maior, cara, quando começaram com canções em português? Gaspo, olha, eu acho assim que o Blues Etílicos, o trabalho em português foi o que viabilizou o Blues Etílicos. Na época que a gente, o 88, o Água Mineral tinha coisa em português, o primeiro disco tinha bastante coisa em português. Quando a gente foi para o San José, que foi lançado em 91, se não me engano, aí já existia uma formação de um público brasileiro que tinha um preconceito com português e queria tudo em inglês. E o nosso produtor da época fazia parte desse grupo, né? Ele tinha essa convicção que português era uma nulidade para fazer blues, que não combinava. E é difícil, sempre foi difícil. Agora, quando a gente pensa que as letras de blues são muito simples e as letras da música popular brasileira são prolíficas, enormes, porque tem a poética portuguesa ali no meio, aquela coisa dos tipos de rimas e da estrutura que é riquíssima, lindíssimo, mas tudo que não era dentro dessa linha, não era Chico Buarque, Caetano Veloso, era uma bosta.
Então a gente sofria muito preconceito também, né? Jogavam muita pedra. A banda é muito boa, mas as letras, né? Então, você vê, ele tem letra de blues que é uma coisa mais simples do mundo. Não é uma música literária, né? Não é uma música. Ela é mais poética, né? É uma poesia, é algo curto. É música primitiva. É música primitiva. É que nem coco, samba de roda, capoeira, entendeu? Não dá para comparar, entendeu? E a crítica brasileira gostava de comparar. Você tinha que ser um poeta para fazer, você tinha que ser o Cazuza, o Renato Russo, não sei o quê. E a gente não era, nunca foi. Comparando Então, alhos e galhos, né? exatamente, é uma mania de brasileiro. Mas aí a gente foi para o inglês. Deu certo até certo ponto, mas ali, de certa forma, estrategicamente, a gente vê isso como um erro. Hoje em dia, eu e o Cláudio Bedran, principalmente, baixista e compositor de boas músicas em português, a gente concorda que se a gente tivesse seguido fazendo mais música em português, teria dado mais certo. O Dente de Ouro foi legal, tinha um pouquinho de coisa em português. Era uma banda bilíngue também, né? O Greg americano, cantando muito bem inglês, era bonita as músicas em inglês com o Greg. Então, mas as gravadoras, você vê, naquela época não existia banda bilíngue no Brasil, era uma coisa. As gravadoras tinham muito preconceito com isso, principalmente em inglês. Se fosse cantar em espanhol, estava valendo, mas inglês era uma coisa assim que. Porque, você pensar bem, Gaspa, as gravadoras são multinacionais. Né? Existia uma política dentro das multinacionais de colonização cultural. Então, porra, a música em inglês, nós devemos ser consumidores e não produtores. O Brasil não podia produzir música de qualidade em inglês naquela época, porque atrapalhava os negócios das gravadoras. Né? Então tinha essa cultura também. Depois isso foi mudando com heavy metal e tudo isso, mas ainda assim sempre foi muito difícil. Poucas bandas se deram bem. Sepultura foi talvez a banda que se deu melhor fazendo trabalho em inglês. Mas sem dúvida, o Puro Malte foi um disco que eu gosto muito também, está aí no stream, no YouTube. É um disco com muita coisa em português, eu adoro fazer coisa em português. Assim, acho que é muito importante. Eu vi momentos em que a gente tocou em festivais gigantescos, né, Rio das Ostras, por exemplo, que os americanos tocavam, eram aplaudidos e tal, bacana. Aí entravam os etílicos e o pessoal cantava junto as músicas, festejava. O Celso Blues Boy fazia isso também de uma forma ainda mais brilhante, já que ele mal cantava inglês, com sotaque ruim, ele desistiu logo e ficou só em português, com músicas de qualidade. E isso foi bom para o Celso, né? Acho que ele manteve uma base de fãs e ficou para a história do blues rock brasileiro. Flávio, que maravilha, que aula de blues aqui, cara. Eu queria te perguntar uma coisa. A gente tinha programado 2 blocos de entrevista contigo. Eu queria saber se tu aceitaria fazer um terceiro ainda para a gente concluir mais o final da tua carreira agora, a parte mais atual. Com certeza. Tempo. Com Eu só vou chamar Gaspa. eu vou ter que chamar a Giovana antes aqui, que ela também está esperando, que é a nossa youtuber aqui do Oeste, que ela também vai dar uma aula para a gente de como fazer nossos canais bombarem, que a gente também está precisando. Já te chamo de volta. Maravilha. Aí. Obrigadão. Vou chamar de volta agora meu amigo Flávio Guimarães. E aí, Flávio, o que tu achou, cara? 100 mil inscritos, hein? Pô, impressionante, né? Muito bom. O brigadeiro é um negócio mágico. É verdade. Eu acho sensacional que o YouTube tem essa coisa, né? A pessoa determinada, né? E ela, cara, ela consegue se projetar ali, né? Ela busca o seu meio e é sensacional. E eu queria te perguntar agora, cara, tu falaste que tá gravando um vídeo todo dia, né? E eu vi que tu tem feito vídeos em parceria com outros harmonicistas, né? Tipo essa tela aqui, você tocando. Eu vi um com o Alex Rossi, que foi sensacional, o grande Brioi, né? Vi vários vídeos aí muito legais. Fala pra gente um pouquinho disso.
Estou fazendo uns com Pablo Fagundes, Rodrigo Eberienos, Alex Rossi, Big Chico. Quem me convida, eu topo. Que legal, cara, que Eu legal. gravo com limitações aqui, um iPad e tal, não tem placa de som, não tem nada, mas o resultado sai bacaninha, Não, tá assim, caseiro, sensacional, mas bem feito. tá sensacional, eu tenho acompanhado. E o que, cara, tu tem, eu vi que tu tem um curso de gaita para vender também, não é isso? Ou estou enganado? Não, eu não tenho curso de gaita, não. Ah, então, Tenho, então, eu fui o então, primeiro a lançar um VHS isso. Ah, então é de isso que eu curso vi. de gaita há 200 anos atrás, depois lancei um DVD também. Tem o DVD, tá aí no YouTube de graça, alguém botou e tal. Tá, Mas as aulas continuam. Quem quiser me contactar, flavioharmonica@gmail.com. vou deixar aqui. E as aulas continuam, as aulas que tendem a ver também um aspecto conceitual, mais subjetivo sobre a música, que eu acho essencial para quem quer tocar esse tipo de som, né? Blues e tal. Flávio, e teu trabalho solo, como é que anda, cara? Eu sei que tu tem vários discos solos, eu tenho alguns deles, inclusive tu me presenteaste com um aí, Ah, Caxias do Sul. eu tenho, eu tenho álbuns com diferentes artistas. Meus últimos álbuns foram com. Tive um com Alamo Leal, em duo, com Neto Rockefeller, com banda, e agora tenho trabalhado muito com Little Joe McLaren, guitarrista de Piedmont Blues americano. Ele está lá em Oklahoma, ele é natural do Colorado, está fazendo aniversário, Happy Birthday, Joe. E trabalho lindo. A gente estava com 5 shows dentro do circuito Sesc e mais 5 agora para fazer em julho. Infelizmente foi adiado, né? E estamos com o álbum pronto. Tem 2 álbuns já no streaming, né? Um EP de 5 músicas, um de 9. Um álbum de 9 músicas. Estão lá no streaming, estão no YouTube, Deezer, Spotify. E é um guitarrista maravilhoso, um cantor impressionante, um cara premiado lá nos Estados Unidos. Sensacional, que eu tenho o maior orgulho de estar fazendo esse trabalho com ele. Fizemos uma turnê juntos em 2 anos atrás, fomos para o Arkansas, Mississippi, viajamos no Delta do Mississippi, fizemos vários shows, tocamos em Oklahoma também. E tinha também uma previsão de eu voltar para lá, para os Estados Unidos, agora em outubro, mas Tudo foi cancelado. adiado. Uma situação traumática para todos os músicos, cara. Flávio, eu queria que tu deixasse agora para nós aí o teu recado final aí, cara. Tem um monte de gaitista assistindo a gente aqui hoje, cara. E novas gerações, eu convidei alunos aqui para assistir, tá todo mundo aí de olho. Cara, qual é o conselho que tu dá? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas sempre tem alguma coisa que o cara pode dizer aí para a galera que está começando, né? Não só na gaita de boca, mas que está começando essa empreitada musical que é tão difícil, né? E eu vejo agora até tu falando algumas coisas, né? Eu vi um outro problema de ser pioneiro, né? Quando você falou das músicas, vocês eram comparados com artistas da bossa nova, do samba, né? Quer dizer, vocês eram tão pioneiros que não tinha nem como comparar vocês com ninguém, né? Não exatamente bossa nova e samba, mas assim, do rock brasileiro, né? E também os artistas que faziam sucesso naquela época, a coisa da letra, né? A música brasileira sempre foi uma coisa, música mais letra, né? Ou seja, se a letra não fosse sofisticada, era ruim. Pra você Exato. tem uma ideia, quando a bossa nova surge, era o auge da carreira de grandes artistas populares como Jackson do Pandeiro e tudo isso, e Luiz Gonzaga, todos esses artistas que hoje em dia são geniais, todo mundo sabe disso, mas na época a crítica malhava eles. Era tipo música de pobre, música de preto, música de vagabundo, Jackson do Pandeiro, aquela merda,
Luiz Gonzaga, tinha muito preconceito. Com certeza. Sim, a própria Bossa Nova tinha um preconceito dentro da Bossa Nova contra os artistas de forró, de baião. Os caras tocam aquelas coisas ali meio... Então, esse snobismo do ser humano, né, e também do brasileiro, fazem parte, né, de não entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Assim, a música popular, de verdade, a arte popular mais primitiva, com a origem mais africana, é diferente, né? Tem uma coisa assim, você não precisa ser sofisticado para ser bom, você pode ser simples e sofisticado dentro da simplicidade. Com certeza, esse é o grande segredo do blues, talvez, né? Sim, com certeza. Flávio, então, por favor, cara, eu queria primeiro te agradecer demais aqui pelo teu tempo, cara. Eu sei que mesmo aí em pandemia o teu tempo é escasso aí, tem que dividir com a família. Então, obrigado demais, cara. Para mim, eu sou teu fã desde que eu te conheci, cara. E... Vou tocar umazinha saideira, né? Claro, por favor, né? Era o que estava faltando, Ó, já ouvi a porta do escritório já abriu aqui, deve ser uma das crianças aqui com fome. Olha aí, vamos fazer essa saideira. Pai, não tem um lanchinho, tem um de 15 anos, é um lanchinho de 1 em 1 hora. Um lanchinho de meio crescimento. Tem que comprar a granel. O difícil é carregar as compras. Gaspo, foi um prazer, foi muito divertido. Parabéns aí pela iniciativa. Conte comigo, conte com o Buzetílix. Obrigado mesmo, cara. Vamos mantendo contato. Vou fazer um barulho aqui na gaita, então. Aí, eu vou te deixar sozinho um pouco aí. Vai lá. Oh, yeah! Flávio Guimarães! Maravilha! Flávio, brigadão, cara. Uma homenagem singela a Sonny Boy Williamson. Que maravilha, que maravilha. Obrigado, Flávio, de coração. Obrigado, meu querido. Muito sucesso. Fique bem aí, todos vocês. Abraços aos ouvintes. Igualmente. Espero... Fiquem bem, muita saúde. Se Deus quiser, o Brasil vai melhorar. Com certeza. Em breve vou te reencontrar pela estrada aí para te pagar aquele chopp, velho. Um abraço, Opa, Flávio. Tamo junto. Abração aí. Valeu, querido. Valeu. Tudo de bom. Abraço.